Você pode estar saudável, talentoso e cheio de oportunidades, e ainda assim viver aprisionado. Não pela falta de dinheiro, mas pelo medo constante de perdê-lo. E aqui está a contradição: quanto mais você teme a pobreza, mais perto dela você fica. Estranho, não? Mas é exatamente isso que descobri em décadas estudando a mente humana. E hoje vou revelar a você por que esse medo é o mais destrutivo de todos e como se libertar dele para sempre. O medo da pobreza é como uma sombra que segue cada passo, mesmo quando o sol brilha forte. Ele não aparece como um monstro assustador, não. Ele se apresenta de forma sorrateira, com voz calma, disfarçada de prudência. Quantas vezes você já ouviu essa voz dentro da sua própria mente? Melhor não arriscar, e se não der certo? E se você perder o pouco que tem? Essa é a forma mais cruel com que o medo da pobreza se manifesta. Ele se veste de lógica, mas é apenas covardia mascarada. E eu sei disso porque já o senti inúmeras vezes dentro de mim. Houve momentos em que eu tinha diante de mim oportunidades extraordinárias, mas recuei em silêncio. Não por falta de capacidade, não por falta de preparo, mas apenas porque essa voz suave me convenceu de que era mais seguro não agir. E é justamente aqui que está o perigo. Esse medo tem o poder de paralisar até os mais brilhantes. Eu vi homens com talentos extraordinários se tornarem apenas sombras do que poderiam ter sido, não porque lhes faltava inteligência, mas porque carregavam o veneno da escassez dentro da mente. E pergunto a você, quantas vezes você mesmo já se sabotou antes de tentar? Quantas ideias você abandonou porque antecipou a derrota antes mesmo de dar o primeiro passo? É como se um escultor cruel trabalhasse silenciosamente, moldando fracassos na sua mente antes que a vida tivesse a chance de provar o contrário. O medo da pobreza mata sonhos ainda no berço. Ele faz você acreditar que está sendo sensato quando, na verdade, está apenas se rendendo à dúvida. É a mesma voz que diz: "E espera o momento certo", e esse momento nunca chega. É a mesma voz que pergunta: "E se tudo der errado?", mas nunca ousa perguntar: "E se tudo der certo?". Quantas vezes você deixou de arriscar algo que poderia mudar a sua vida, apenas porque esse medo se apresentou como cautela? A maioria das pessoas nem percebe que já vive sob esse domínio, e ainda se orgulha de ser a realista. Mas ser realista não é se contentar com migalhas quando há um banquete à sua frente. O que mais me impressionou, depois de anos observando e estudando, é como esse medo pode ser poderoso mesmo em pessoas que parecem ter tudo: saúde, inteligência, boas conexões, oportunidades, e ainda assim permanecem imóveis. Sempre há uma desculpa para não agir, e não é a hora certa. E se eu perder? E se rirem de mim? E no fim, essa prisão não tem paredes, não tem grades, mas mantém milhões de pessoas cativas sem que percebam. A lei da atração, que sempre responde ao que sentimos mais profundamente, acaba obedecendo essa vibração de medo, trazendo exatamente aquilo que mais tentamos evitar, a escassez. Eu mesmo já caí nessa armadilha. Lembro de vezes em que recusei propostas, não porque eram ruins, mas porque o medo cochichava: "E é arriscado demais". E o que ganhei com isso? Nada além de arrependimento e a sensação de ter perdido oportunidades que poderiam ter transformado minha vida. Digo isso porque sei que muitos de vocês já experimentaram o mesmo. Já sentiram aquela mistura de entusiasmo e medo diante de uma chance nova, e quase sempre foi o medo que venceu. Quantas vezes você já baixou os olhos numa conversa, sentindo-se inferior por ter menos do que os outros? Essa é a marca silenciosa do medo da pobreza. O mais traiçoeiro é que ele não se limita ao dinheiro. Esse medo mexe com sua dignidade, com a forma como você se enxerga e com o valor que acredita ter. Ele faz você pensar que fracassar é sinônimo de ser menos digno, menos respeitado, menos amado. É o medo não apenas de perder bens, mas de perder respeito, de parecer fraco, de ser julgado. E assim, mesmo quando tudo parece ao seu alcance, você se convence de que é mais seguro não tentar. Pare um instante e reflita: quantas oportunidades você tem ignorado? Quantas ideias você sufocou porque pensou que não tinha capacidade?
Quantas vezes se conformou em aceitar menos do que merece, só porque a voz da prudência disfarçada de medo disse que era mais seguro? Essa voz parece protetora, mas na verdade é a corrente mais pesada que mantém sua vida acorrentada ao mesmo lugar. Eu digo com clareza, o medo da pobreza não é apenas um sentimento, é um sistema inteiro de pensamentos que se infiltra em cada decisão. Ele guia silenciosamente suas escolhas, molda sua rotina, dita o que você ousa ou não ousa fazer. E enquanto você não o identificar, continuará acreditando que está apenas sendo responsável. Mas não está. Está apenas cedendo ao inimigo invisível que arranca de você a grandeza que poderia viver. Esse medo é um mestre cruel, mas não precisa ser seu senhor. O primeiro passo é reconhecer sua presença, perceber onde ele está escondido em sua vida e entender como ele tem guiado suas decisões até agora. Porque a verdade é uma só, e enquanto você não se libertar dele, continuará vivendo uma vida menor do que aquela que nasceu para viver. O medo da pobreza raramente se apresenta de forma clara. Ele não chega com cartazes dizendo "eu estou aqui", ele se manifesta de maneira silenciosa, sutil, quase invisível. Por isso tantas pessoas vivem dominadas por ele sem sequer perceber. Eu demorei anos para identificar seus rastros, mas quando finalmente compreendi seus sintomas, percebi que eles estavam espalhados por toda parte. Pense comigo, quantas vezes você já se pegou procrastinando algo importante? Deixou para amanhã, adiou indefinidamente e depois se culpou por não ter feito? Muitos acreditam que procrastinação é preguiça, mas, na verdade, em grande parte das vezes, é medo disfarçado. Medo de tentar e falhar, medo de ser julgado, medo de não estar pronto. Outro disfarce comum do medo é aquilo que chamamos de a humildade. Quantas vezes você já disse ou ouviu alguém dizer "eu me contento com pouco"? Mas, no fundo, não era contentamento, era falta de ousadia. Era receio de buscar mais e se frustrar. O medo da pobreza faz você vestir a máscara da humildade quando, na verdade, o que existe é paralisia. E assim, você se convence de que está sendo sensato, mas, na realidade, está apenas evitando correr riscos. É como aquele trabalhador que prefere um salário pequeno, porém garantido, mesmo tendo a chance de multiplicar seus ganhos. Ele diz que é prudência, mas, no íntimo, o que o segura é a ideia de que perder seria insuportável. Esse medo também se infiltra no corpo. Quantas noites você perdeu o sono pensando em contas a pagar? Quantas vezes sentiu um aperto no peito só de imaginar o futuro? Não são apenas preocupações passageiras. São sintomas físicos de um medo profundo. A ciência moderna já comprovou que o estresse financeiro é uma das principais causas de insônia, ansiedade, gastrite e até problemas cardíacos. O corpo vive em alerta, como se uma tragédia estivesse prestes a acontecer. E mesmo quando o desastre não chega, a mente e o corpo já sofreram as consequências. Há também um outro efeito devastador, o cinismo disfarçado de virtude. Quantas pessoas você conhece que dizem, e dinheiro não é tudo, mas carregam inveja quando veem alguém prosperando? Eu mesmo vi incontáveis homens e mulheres criticarem os ricos, não por convicção, mas porque secretamente acreditavam que jamais alcançariam aquele nível. Esse tipo de discurso gera ressentimento, e o ressentimento é um veneno que alimenta ainda mais a escassez. Esse medo age como uma lente distorcida. A pessoa começa a enxergar riscos onde não existem, começa a justificar a falta de progresso como a bom senso e acaba criando uma narrativa de autoproteção. Talvez você já tenha se pego dizendo, não adianta estudar, nada vai mudar, ou não faz sentido guardar dinheiro, porque sempre vai faltar. Cada uma dessas frases é um sintoma silencioso. São sinais de que o medo já construiu morada na sua mente. Eu me recordo de uma época em que, diante de uma grande oportunidade, senti meu corpo reagir como se fosse um campo de batalha. Minhas mãos suavam, meu coração acelerava e uma voz insistente me dizia para não seguir em frente. Não havia nenhuma ameaça real, era apenas meu corpo respondendo ao medo. E quantos de vocês não vivem assim todos os dias? Quantos não carregam dores crônicas, fadiga constante, problemas de saúde que, no fundo,
não são apenas físicos, mas frutos da ansiedade gerada pela escassez. Esse medo é sorrateiro porque ele não se mostra como inimigo. Ele se apresenta como um conselheiro cuidadoso, que diz: e aceite sua realidade, não sonhe alto demais, não arrisque, seja sensato. E você acredita, porque essas palavras parecem trazer segurança. Mas a verdade é que cada vez que você cede a esse tipo de conselho, sua vida encolhe um pouco mais. A cada justificativa, você abre mão de possibilidades que poderiam transformar sua história. Eu digo com toda clareza, o medo da pobreza não se contenta em atrapalhar suas finanças, ele quer dominar seu comportamento, suas escolhas, até mesmo sua saúde. Ele faz você acreditar que não adianta tentar, que não vale a pena se esforçar, que o fracasso é inevitável. E quando você acredita nisso, começa a agir como se fosse verdade. É por isso que digo que o medo é mais perigoso do que a própria pobreza, porque a pobreza pode ser temporária, mas o medo cria raízes que mantêm a escassez viva dentro de você. Agora, pense bem, quantas das suas decisões recentes foram guiadas pelo verdadeiro desejo de crescer, e quantas foram guiadas pelo medo de perder? Quantas vezes você deixou de arriscar porque achou que poderia se arrepender? E quantas vezes você se arrependeu justamente de não ter arriscado? Esses são os sintomas silenciosos que denunciam quem está preso a esse inimigo invisível. O problema é que, quanto mais você obedece ao medo, mais ele cresce. Até que um dia ele já não precisa gritar, basta sussurrar para que você se acomode. E é nesse ponto que a maioria permanece por toda a vida, sem perceber que foi o medo, e não as circunstâncias, que decidiu o destino delas. O medo da pobreza não nasceu comigo, nem com você. Ele é uma herança invisível, passada de geração em geração como se fosse um sobrenome. Cresci ouvindo frases que moldaram minha visão sobre dinheiro e prosperidade. Frases como: "E dinheiro é sujo, rico não entra no céu, quem muito quer, tudo perde." Essas palavras, lançadas muitas vezes por pessoas simples, bem intencionadas, acabaram se fixando em minha mente como verdades absolutas. E é assim que acontece com a maioria, e ainda crianças, absorvemos crenças que não nos pertencem, mas que se tornam correntes pesadas ao longo da vida. Lembro-me vividamente de uma cena na infância. Estava à mesa de jantar, e o silêncio pesado pairava sempre que o assunto era dinheiro. Meu pai, em tom contido, comentava sobre as dificuldades, e minha mãe, com um olhar preocupado, evitava prolongar o tema. Ali, no olhar deles, aprendi que dinheiro não era fonte de oportunidades, mas de preocupação, tensão e até vergonha. E é curioso como a mente de uma criança, fértil e impressionável, grava essas mensagens como leis universais. Desde cedo, fui condicionado a acreditar que desejar mais era perigoso, que aspirar riqueza era quase um pecado. E você? Quais foram as frases que ouviu quando criança? Quantas vezes lhe disseram que sonhar grande era bobagem, que gente rica era gananciosa, fria, desumana? Quantos já lhe ensinaram que trabalhar duro era nobre, mas enriquecer era suspeito? A verdade é que grande parte das nossas crenças sobre dinheiro não nasceram de nossas experiências, mas foram plantadas pelas vozes de pais, professores, líderes religiosos e até vizinhos. Esse condicionamento não se limita à família. A sociedade inteira parece conspirar para manter viva essa crença limitante. Pense na escola, já aprendemos matemática, ciências, literatura, mas raramente aprendemos como o dinheiro funciona de verdade. Aprendemos a trabalhar por ele, mas nunca a fazê-lo trabalhar por nós. Crescemos preparados para obedecer a um sistema, e não para criar liberdade dentro dele. Quem ousava pensar diferente era rotulado de ganancioso, de sonhador demais, de irresponsável. Assim, aprendemos a nos conformar com pouco e a olhar com desconfiança para aqueles que ousavam querer mais. Eu vi isso repetidamente nas centenas de pessoas que entrevistei ao longo da minha vida. Homens e mulheres carregando dentro de si vozes que não eram suas, mas que ecoavam como verdades. Vozes que diziam: já aceite sua realidade, não adianta lutar, seja modesto. Cada uma dessas frases, aparentemente inocente, é um tijolo no muro invisível que separa as pessoas da prosperidade.
É por isso que digo que o medo da pobreza é cultural. Ele se infiltra na mentalidade coletiva, se torna parte do tecido social, e passa despercebido porque todos ao redor repetem o mesmo padrão. Você já reparou como é comum ouvir alguém reclamar da vida, culpar o governo, zombar de quem enriquece? Esse comportamento não é apenas desabafo, é sintoma de um condicionamento. E quanto mais ele se repete, mais se reforça. A lei da atração responde à frequência dessas crenças, entregando mais escassez, mais limitações, mais falta. A pessoa acredita estar descrevendo a realidade, mas, na verdade, está criando-a todos os dias com seus próprios pensamentos. Recordo-me de uma entrevista que fiz com um jovem brilhante, cheio de potencial. Ele me contou que sempre sonhara em empreender, mas desistira antes mesmo de tentar porque cresceu ouvindo que a negócio próprio é para gente rica. Aquelas palavras o perseguiram, até que ele aceitou o destino de ser apenas empregado pelo resto da vida. Não por falta de capacidade, mas porque uma crença plantada na infância se transformou em barreira intransponível na vida adulta. Quantas histórias semelhantes você já não viu de perto? Quantas vezes você mesmo já repetiu crenças que herdou sem questionar? Esse é o verdadeiro perigo do medo da pobreza. Ele não surge do nada, ele é cultivado em nós desde cedo. Ele se instala através das palavras, das comparações, dos olhares. E quando chega à fase adulta, já não é mais uma voz externa, mas uma convicção interna. Você já não precisa de alguém lhe dizendo para se conformar, porque agora é você quem repete para si mesmo: não dá, não adianta, não é para mim. Mas a verdade é que essas crenças não são suas. Elas foram entregues a você, assim como uma herança indesejada. E a boa notícia é que tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. É preciso, no entanto, ter coragem para questionar as vozes que moldaram sua infância. Questionar se o que lhe ensinaram realmente faz sentido ou se foi apenas reflexo do medo e da limitação daqueles que vieram antes. Esse é o primeiro passo para quebrar a corrente invisível da pobreza. Porque, enquanto você aceitar sem questionar, continuará repetindo um padrão que não é seu, mas que terá o poder de guiar toda a sua vida. Desejo ardente não é capricho. É a decisão íntima que expulsa o medo pela porta da frente. Quando transformei meus sonhos em metas e minhas metas em um plano definido, algo curioso aconteceu: o impossível começou a parecer apenas difícil e, quando o desejo é suficientemente ardente, até o difícil se torna inevitável. Percebi que clareza mata o medo. Escrevi meu primeiro propósito em uma folha simples, e todas as manhãs, eu o lia em voz alta como quem desperta um exército dentro de si. A repetição fixava o desejo guiava minhas ações. Enquanto eu quisesse algo com intensidade verdadeira e agisse com direção definida, o medo não teria espaço para crescer. Foi assim que entendi que desejo ardente e plano claro são o antídoto número 1. Mas apenas desejar não basta. A mente precisa ser treinada como se afia uma lâmina. Descobri cedo que o pensamento humano é maleável, e a mente é um campo fértil e aceita tudo que for plantado com frequência e emoção. Se repetimos medo, colhemos insegurança; se repetimos fé e propósito, atraímos avanço. Então adotei a repetição consciente. Escrevi afirmações com convicção e as repeti todos os dias, com emoção, até que se tornassem parte do meu vocabulário interno. Visualizava em detalhes, fechava os olhos e sentia o ambiente, os sons, as sensações de já ter alcançado o objetivo. Meu cérebro não distinguia o real do imaginado, e isso trabalhava a meu favor. Onde a experiência mental repetida, a criação se torna inevitável. E mantive vigilância. Não adiantava afirmar de manhã e duvidar à tarde. Eu protegia meus pensamentos como quem cuida de um jardim contra ervas daninhas. Talvez você pergunte: como isso se aplica hoje, com boletos, prazos e notificações chamando? Vou ser direto. Se você está endividado, sente-se agora e escreva o valor exato que quer quitar, em quanto tempo e como pretende fazê-lo. Renegociação com desconto nesta semana. Corte de 3 despesas supérfluas ainda hoje, renda extra específica no fim de semana. Se você é assalariado, defina a quantia exata de aumento de renda que quer em 90 dias e as trocas que fará por isso, um curso técnico noturno,
Um projeto mensurável para apresentar ao seu líder, 2 entrevistas externas agendadas até sexta. Se você empreende, escolha uma meta cristalina de faturamento em 30 dias e descreva 3 alavancas: oferta irresistível com prazo, campanha simples para seus clientes antigos, parceria com um perfil complementar. Pergunte-se sem rodeios: qual é o número? Qual é a data? O que entregarei em troca? Qual é o primeiro passo nas próximas 24 horas? Quando você especifica, o medo perde a neblina onde costuma se esconder. Eu também cuidei do meu ambiente com rigor. Uma mente em transformação é como semente, que precisa de sol, proteção e solo fértil. Palavras negativas, olhares incrédulos e conselhos baseados em medo corroem mais do que se imagina. Afastei ruídos e selecionei o que lia, ouvia e com quem conversava. Criei um círculo mental onde só entravam vozes que me fortaleciam, não necessariamente pessoas ricas, e sim alinhadas a crescimento. Quanto mais me cercava dessa atmosfera, mais a realidade começava a mudar. Ainda assim, aprendi que nenhuma mudança externa sustenta o progresso se eu não assumir, por dentro, uma decisão definitiva e escolher a fé em vez do medo. A mente não sustenta por muito tempo 2 pensamentos opostos com igual força. Quando alimento a fé, o medo se cala. E fé não é ausência de dúvida, é persistência apesar dela. Eu a cultivei como chama frágil, protegi dos ventos contrários, nutri com repetições positivas e sustentei com imagens mentais de abundância. A resposta foi clara: paz no meio do caos e clareza para agir quando tudo gritava escassez. Mas e as evidências? Você já viu atletas visualizando a prova antes da largada, músicos ensaiando mentalmente antes do concerto e profissionais de ponta escrevendo objetivos com prazos? A ciência contemporânea tem mostrado que prática mental ativa circuitos semelhantes aos da execução, e meu trabalho sempre apontou na mesma direção. Repetição e visualização disciplinadas reescrevem a expectativa, e expectativa é a lente que comanda decisões. Eu já ensinava isso décadas atrás, muito antes de virar moda, e afirme com emoção, veja com nitidez, haja com direção. Deixe-me abrir meu caderno e mostrar-lhe meu método favorito, o mesmo que usei e refinei por anos. Primeiro, fixei na mente uma quantia exata. Segundo, determinei o que estava disposto a dar em troca: tempo, estudo, disciplina, valor real ao outro. Terceiro, escolhi uma data específica. Quarto, criei um plano definido e comecei a agir imediatamente, ainda que imperfeito. Quinto, escrevi uma declaração curta e clara com esses elementos. Sexto, li em voz alta 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, sentindo como se já fosse realidade. Quando minhas pernas tremiam, eu lia. Quando a lógica me puxava para trás, eu lia. Até que meu sistema nervoso aceitasse essa nova imagem como um novo normal. Você tem coragem de fazer o mesmo? Talvez você queira um exemplo público de como o desejo ardente, aliado a um plano e visualização, move montanhas. Um ator canadense, ainda desconhecido, escreveu para si mesmo um cheque de grande valor e passou anos visualizando oportunidades do tamanho daquele número. Seguiu trabalhando, estudando seu ofício e dizendo para a mente, todos os dias, para onde estava indo. Quando as portas se abriram, muitos chamaram de sorte, eu chamo de intenção cristalina sustentada por ação incansável. Sorte é o nome que damos ao encontro entre preparo e ocasião. Agora, uma quebra rápida de padrão: pegue seu celular e abra o app de notas. Escreva a declaração de riqueza com estes 4 pontos: valor exato que quer conquistar, data específica, o que você dará em troca e o primeiro passo de 15 minutos que fará hoje. Não amanhã. Hoje. Pause tudo e faça. Eu espero. Pronto? Ótimo. Leia em voz alta, sim, em voz alta. Percebe como seu corpo reage? É assim que você começa a treinar a mente para obedecer à sua decisão, e não ao seu medo. Para que nada disso se perca no turbilhão diário, proponho um desafio prático de 30 dias. Pela manhã, antes de qualquer rede social, leia a sua declaração e visualize por 3 a 5 minutos o resultado pronto, sentindo o alívio, a gratidão e a responsabilidade saudável de quem já chegou.
Durante o dia, execute apenas o que está no seu plano de hoje, não tudo de uma vez, só o passo de hoje. À noite, revise em 2 minutos o que avancei, o que ajusto para amanhã. E, antes de dormir, leia novamente sua declaração. Se tropeçar em um dia, não se culpe, recomece no minuto seguinte. Em paralelo, faça uma dieta de informação, 7 dias sem conteúdos que incitam medo financeiro e sem conversas que ridicularizam seus objetivos. Isso é mais difícil do que parece, e exatamente por isso funciona. Eu vi homens sem nada, sustentados por uma fé inabalável e um plano simples, atraírem oportunidades onde todos viam portas fechadas. E vi outros, cercados de possibilidades, paralisados por medos silenciosos. A diferença não estava no talento. Estava na decisão de posicionar a mente. Quando você escolhe a fé alimentada por desejo ardente, plano definido, repetição e visualização, o medo da pobreza não encontra abrigo. E, a partir desse lugar, riqueza deixa de ser um acaso distante e se torna a consequência previsível de quem você está se tornando. O ponto mais importante que você precisa levar daqui é que o medo da pobreza não está no mundo externo, mas dentro da sua mente, e ele só tem força enquanto você o alimenta. No instante em que você decide substituí-lo por um desejo ardente, um plano claro e a fé em si mesmo, toda a sua realidade começa a se transformar. Esse é o verdadeiro segredo, não é o dinheiro que traz liberdade, mas a forma como você pensa sobre ele. E agora, para não interromper sua jornada, convido você a continuar comigo no próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Nele, você vai subir mais um degrau nessa escada de evolução, avançando 1% a mais rumo à sua melhor versão, com mais clareza e poder sobre sua vida financeira e emocional. Obrigado por ter estado aqui comigo. Eu o espero no próximo vídeo, porque sua transformação está apenas começando.